20 a 23. Bom dia, pastor Emilson. Bom dia aos colegas de classe. É realmente um prazer estar aqui com vocês nessa manhã para juntos estudarmos a palavra de Deus. O texto escolhido como base para o sermonete dessa manhã é o texto que se encontra na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versos 20 a 23. O contexto para o qual essa carta foi escrita é um contexto muito interessante. A cidade de Corinto era a capital da província romana da Acaia. Por ser uma capital e uma cidade grande, ali existia uma grande diversidade de culturas e povos reunidos no mesmo local. Por haver também uma grande diversidade de culturas, havia uma grande pluralidade religiosa. A cidade de Corinto era uma cidade muito apegada à religião. Ali, dentro da cidade de Corinto, existiam mais de 12 templos diferentes. E todo esse contexto influenciava e acabava trazendo algumas dificuldades à igreja cristã que se desenvolvia naquele local. Paulo, então, nessa sua carta, vem trazendo algumas repreensões à igreja de Corinto. E, além disso, traz também uma base para afirmar os coríntios na doutrina. O capítulo 15 de primeira carta aos Coríntios vem trabalhando a questão da doutrina da ressurreição. Na igreja de Corinto existia uma controvérsia. Alguns criam que existiria a ressurreição dos mortos, ao passo que outros descartavam completamente essa possibilidade. Paulo, no verso que estudaremos nessa manhã, ou nos versos, traz a certeza, a convicção de que há ressurreição dos mortos através de Cristo Jesus. Paulo trabalha de uma maneira interessante. Ele coloca Adão de um lado, Cristo de outro. A morte de um lado e a ressurreição do outro. A morte entrou no mundo através de um homem. O homem, ali no Éden, caiu ao falhar na ordem que Deus havia dado de que não se deveria comer da árvore que se encontrava no meio do jardim. Através daquela queda, o homem agora passou a possuir uma natureza pecaminosa. E a morte, além do âmbito físico, passou a incluir também um âmbito espiritual. A partir dali, a morte se tornou eterna para o homem. Porém, Adão, o homem que foi feito perfeito, à imagem e semelhança do próprio Deus, caiu e trouxe a desgraça do pecado e da morte a toda a humanidade. Ainda hoje nós podemos ver os diversos frutos que esse erro causou. E entre eles, com certeza, o mais doloroso é a morte. Paulo, porém, traz nessa mensagem, nos versos 20 a 23, a mensagem de um Cristo, um homem, o próprio Deus que se fez em carne para que pudesse trazer vida e vivificar assim a humanidade. Cristo morreu na cruz do Calvário, pagou o preço pelo pecado, sacrificou-se, derramou o seu sangue para que todos nós pudéssemos ter chance de uma vida eternal. Jesus Cristo ressuscitou. Paulo chama Cristo de as primícias dos que dormem. Mas a pergunta que pode surgir é a seguinte: quantas pessoas não foram ressuscitadas antes de Jesus Cristo? O próprio Cristo chamou Lázaro de dentre os mortos. A resposta é deveras interessante. Cristo ressurgiu não para uma vida como Lázaro ressurgiu. Lázaro ressurgiu para uma vida que logo acabaria. Lázaro sofreu novamente com a morte. Porém, Cristo ressurgiu de uma vez por todas para uma vida eterna. Cristo ressurgiu e a ressurreição veio para ele, sendo ele as primícias. E a ressurreição que veio para ele também passou para toda a humanidade. Hoje, nós temos, através da graça, através do preço que foi pago por Cristo lá na cruz do Calvário, a certeza de que podemos ressurgir para uma vida eternal. As primícias era a primeira parte da colheita que se seguiria do povo de Israel. Eles traziam as primícias para o templo. Assim, algo grande viria depois. Toda a colheita viria em seguida. Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, todos que creem nele, todos que seguem os seus ensinamentos, todos que o pertencem, como Paulo diz, na sua vinda, também ressuscitarão para uma vida eterna. Para uma vida de eterna e completa felicidade. Através do pecado de Adão, todos os homens pereceram e a morte se instalou neste mundo. Mas, através de Jesus Cristo,
todos nós recebemos vida, a chance de ressurreição. Nós podemos participar disso. Nós podemos participar de uma vida eterna, de eterna felicidade. Basta hoje nós aceitarmos, recebermos essa graça que Cristo nos concedeu. Quer hoje você seguir os ensinamentos, seguir os mandamentos de Cristo e um dia ressurgir para uma vida eterna? Fique de pé, eu irei orar por você.